Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Samuel falando. Muita gente me pergunta o porquê dessa tatuagem aqui, ó. Nem sei se vocês conseguem ver aí, ó. E elevado a π mais 1 igual a zero. Ela é chamada de equação de Euler e é conhecida a equação mais bela de toda a matemática. Isso mesmo, se você digitar no Google aí, qual é a equação mais bela da matemática, qual é a equação mais linda da matemática, der um Enter, você vai ver essa equação. E muita gente me pergunta por que ela é mais bela e como a gente chega nessa equação, qual é a demonstração disso. Então, pessoal, vem com o pai nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Bora lá! Então, um jeito de provar isso, pessoal, é o seguinte, ó. Nós podemos considerar a seguinte função, f de x igual, aí você tem e elevado a menos i vezes x, lembrando que o i ao quadrado é igual a menos 1, é a unidade imaginária, certo? Vezes, aí você tem cosseno de x mais o i vezes o seno de x. Você pode lembrar da forma polar de um número complexo, né? Que é essa daqui, mas beleza. Essa é a função. Para quem? Para todo x pertencente aos reais. Beleza, galera? Aí o que a gente pode pensar? Nós podemos pensar na nossa derivada. Qual é a derivada da f? Galera, antes de fazer a derivada, vamos lembrar o seguinte, ó. Aqui nós temos uma multiplicação, é um produto, então nós vamos derivar pela regra do produto, onde se eu chamar esse camarada aqui de u, eu chamar todo esse camarada aqui de v, nós vamos fazer a derivada que eu vou colocar aqui, ó. U' vezes o v mais u vezes v'. É a regra do produto, tá, pessoal? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do v aqui, a derivada do segundo. Opa! E esse u é e elevado a menos ix, nós vamos fazer a derivada pela regra da cadeia, porque é uma função composta. Então, pessoal, como a gente faz? A gente vai derivar o argumento, nós vamos derivar o expoente aqui, ó, menos i vezes x. A derivada disso dá menos i. E aí você deriva a função e elevado a u ou e elevado a x, que é ela mesmo. Então, como vai ficar, pessoal? Nós temos f' de x, a derivada do primeiro, menos ix. A derivada é menos i, então nós vamos já escrever aqui, ó, menos i vezes tudo. E elevado a menos ix. Pessoal, derivada da cadeia aqui, certo? Então, nós fizemos o linha, agora vezes o v. Quem é o v? Toda essa expressão. Então, vezes isso daqui. Cosseno x mais i vezes seno x. Bonito isso, né, galera? Nós fizemos essa parte. Então, mais o u vezes v'. Então, mais e elevado a menos ix vezes a derivada do segundo. Derivada do cosseno de x dá menos seno de x mais a derivada aqui, ó, i seno de x. O i aqui, pessoal, é a nossa constante. I ao quadrado é menos 1, i é raiz quadrada de menos 1. A nossa variável aqui está em x, então é a derivada do seno de x, que é cosseno de x. Então, nós temos mais i vezes o cosseno de x. Tudo bem, pessoal? Olha só que interessante aqui, ó. Esse menos i, nós podemos distribuir, nós podemos multiplicar pelo cosseno de x e também aqui, ó, pelo i seno de x. E nós vamos fazer isso, tá? Então, nós temos aqui, ó, f' de x é igual ao e elevado a menos ix vezes quem? Menos i vezes cosseno de x, então menos i vezes cosseno de x e menos i vezes i, que dá menos i ao quadrado. Galera, vou colocar aqui num rascunho pra gente, ó, menos i ao quadrado, certo? Que é menos i aqui, vezes essa expressão, mais i, então menos i vezes i, dá menos i ao quadrado vezes o seno de x, dá isso aqui. I ao quadrado é menos 1, com esse menos fica mais 1. Então nós temos aqui, ó, mais 1, não preciso nem colocar, seno de x, certo? E aqui eu só vou repetir, ó, mais e elevado a menos ix, vezes quem? Menos seno de x, mais o i vezes o cosseno de x. Beleza! Então, pessoal, olha que interessante aqui, ó. Se nós colocarmos o e elevado a menos ix em evidência,
Aqui nós temos, nas duas parcelas, nós temos esse termo, né? Então nós podemos colocar em evidência. O que nós vai multiplicar pela adição, né? Pela soma desse cara com esse cara. Só que olha que interessante, ó. Aqui é seno de x positivo, aqui é menos seno de x, então vai cancelar, vai ser zero. Só que aqui, ó, é menos i cosseno de x e aqui também é mais i cosseno de x, então vai cancelar também. Então vai ficar e elevado a menos ix vezes zero. Isso é zero. Então essa derivada, gente, ela é igual a zero para todo x pertencente aos reais. Então, pessoal, lá do cálculo 1, você sabe o quê? Você sabe que se a derivada para todo x pertencente aos reais é zero, quer dizer que essa função é uma função constante. Puxa, que interessante. Então vamos escrever aqui, ó. F, ela é uma função constante. Será que a gente consegue descobrir que constante é essa? Vamos substituir, então, o f de algum número aqui. Ah, que legal. Vamos colocar f de zero. Em teoria, quando o seu x é igual a zero, geralmente é fácil de calcular, né? Então, quando a gente calcula o f de zero, o que vai dar aqui? Ó? Vai dar e elevado a menos i vezes zero. Bom, no lugar do x, eu vou colocar zero. I vezes zero é zero, certo, pessoal? Então, menos zero, pode colocar zero direto, é o que eu pensei em fazer, mas enfim, menos zero. Fica feio assim, né? Vamos apagar aqui, vai. Vamos colocar e elevado a zero, beleza, pessoal? Que aqui é sem cortes, a gente faz aqui sem cortes, de uma pancada só, né? Então, você tem aqui, ó, zero, menos i vezes zero é zero, beleza? Vezes quem? O cosseno de zero, no lugar do x vou colocar zero, mais i vezes o seno de zero. Beleza? Galera, seno de zero, nós sabemos que é zero, zero vezes i, isso é zero. O que nós ficamos? Nós ficamos com e elevado a zero, que é 1, vezes o cosseno de zero, que é 1. Isso é igual a 1. Ah, então essa função é a função constante, o f de zero é 1, então eu sei que essa função é igual a 1. Então essa é... Qual é a nossa conclusão? Nós temos que e elevado a menos ix vezes quem? O cosseno de x mais o i vezes o seno de x, isso é igual a 1. Opa! Isso aqui é uma identidade, para todo x aqui você tem 1. Tá, só que se isso é um produto, né, está multiplicando, eu posso passar dividindo. Ela vai ficar 1 dividido por e elevado a menos ix. E aí, se nós utilizarmos a regra lá das potências, onde você tem 1, eu vou escrever aqui, ó, em verde mesmo, ó, você tem 1 sobre a elevado a n, isso aqui é igual a elevado a menos n. Então, se nós temos 1 sobre e elevado a menos ix, isso fica para a gente, pessoal, o quê? Nós ficamos com cosseno de x mais i vezes o seno de x igual a 1 sobre e elevado a menos ix, que isso é e elevado a ix, usando essa propriedade. Subiu, trocou o sinal do expoente. Muito bem, pessoal. Vamos guardar isso aqui. Então, isso aqui é verdade para todo x pertencente aos reais. Que lindo, né? Que lindo. Galera, vamos guardar isso. Vem com o pai para a gente concluir o nosso resultado da equação de Euler. Então, pessoal, nós chegamos nisso daqui, né? E isso é para todo x. Então, o que acontece se o x for igual a π? Vamos substituir e ver o que vai dar. Nós temos cosseno de π mais i vezes o seno de π igual a e elevado a i vezes π. Opa! Seno de π é zero. 0 vezes i, isso é zero. E o cosseno de π é menos 1. Então, isso implica em menos 1 mais o zero igual a e elevado a i vezes π. Se eu passar o menos 1 para cá, eu tenho e elevado a π mais 1 igual a zero. Em outras palavras, só que eu vou escrever com e elevado a π no primeiro termo, é a mesma coisa, certo? E elevado a i vezes π mais 1 igual a zero. E aqui nós temos a nossa linda equação de Euler, pessoal. Nós temos aqui, ó. Por que ela é mais bela? Eu disse na nossa introdução aí, né? Porque ela é considerada mais bela. Galera,
ela relaciona os 5 principais símbolos de toda a matemática. Nós temos 1 e o 0, que são os 2 principais símbolos aí dos números naturais. 0 é o elemento neutro da adição, 1 é o elemento neutro da multiplicação. Aí você tem aqui, ó, essa expressão onde esses 3 símbolos são fundamentais em matemática e eles não estão relacionados. Intimamente, o E veio lá do cálculo diferencial integral, onde você calcula o limite, usando matemática, um processo de matemática financeira, você calcula o limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n, isso dá o número E. Certo, galera? Vem lá do cálculo diferencial integral. Esse I aqui vem lá da álgebra. I ao quadrado é igual a menos 1 dos números complexos, pessoal. E esse π, vocês sabem que é um número irracional que vem da geometria. Então nós temos álgebra, geometria, cálculo diferencial integral, coisas distintas que estão relacionadas numa única equação. Essa equação é tão bela que quando o Euler descobriu, ele falou que essa é a perfeição, que isso só pode ter sido obra de Deus. Fica para vocês, dependendo se vocês acreditam ou não, foi uma das palavras de Euler. Galera, essa é uma das demonstrações. Se você gostou, dá aquele joinha maroto para nos dar aquela força e compartilha com seus amigos, pessoal. E caso você queira uma segunda demonstração, continue aí que eu vou dar mais uma demonstração que é a que a gente mais conhece. Vem com o pai. Então, pessoal, lá do cálculo diferencial integral, nós temos aquelas famosas séries, a série de Taylor. Você tem um f de x igual, não sei se vocês lembram, é a somatória de quem? Do fn de num ponto A vezes x menos a elevado a n, isso tudo aqui, pessoal, dividido pelo n fatorial. O n é igual a 0 até infinito. É isso aqui a gente fala que é a série de Taylor. Tem lá as condições, né, o raio de convergência, enfim. Mas a gente vai usar um caso particular, que é quando o nosso A é igual a 0. Isso aqui é considerado a nossa série de Maclaurin, ou Maclaurin. Galera, vocês devem já ter estudado isso também, se você já passou pelo cálculo diferencial integral. Então, o que que é? Quando você colocar 0 no lugar do A, você tem simplesmente f de x igual a somatória de quem? Fn de 0 vezes o x elevado a n, isso aqui dividido pelo n fatorial, onde o n vai de 0 até infinito. Esse f de n é a enésima derivada da função f. Então, vamos, por exemplo, pensar o que seria se nós tivéssemos a função f de x como sendo e elevado a ix. Tá bom, galera? Essa função aqui. Como que seria? Observe que nós trabalhamos com a função derivada, f enésima, é a enésima derivada da função f, nesse caso no ponto 0. Então, vamos fazer algumas derivadas aqui para ver o que vai dar. Se a gente faz o f' de x... A gente já fez isso pela nossa regra da cadeia, nós vamos ter isso aqui, ó, i vezes e elevado a ix. E isso implica, pessoal, se a gente calcular o f' de 0, colocar no lugar do x o 0, nós já fizemos, e elevado a 0 é 1. Então, isso é igual a i. Beleza, pessoal? Agora, o que daria se nós fizéssemos f duas linhas de x? F duas linhas de x, se nós derivarmos isso daqui, nós sabemos que dá i vezes e elevado a ix, só que tem esse i, então nós vamos ter o i ao quadrado, que vai ser menos 1. Então vamos ficar com menos e elevado a ix. E se você substituir f duas linhas de 0, nós obtemos o quê? E elevado a 0, que é 1, nós temos então menos 1. Beleza, galera? Se você faz o f3 de x, que é a terceira derivada, pessoal, nós vamos ter o quê? A mesma coisa. Aqui vai ficar i vezes e elevado a x, então vai ficar menos i vezes e elevado a ix. E aí, ao substituir o f3 de 0, nós vamos ter menos i. Pessoal, o f4 de x, então, vai nos dar o quê? Vai dar menos o i ao quadrado, certo, pessoal? Só que aqui nós vamos ter o i de novo, vai ficar menos i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, então vai ficar mais a própria 1, né? Vezes quem? Vezes o e elevado a ix. Ora, isso aqui é a função f de x, né? Então nós sabemos que o f4 no ponto 0 vai ser igual a 1.
E a gente sabe que quando o n é zero, nós temos nada mais do que o f de zero. E isso nós já sabemos também que é 1. Então isso aqui é ciclo, é congruo módulo 4. Observe que na derivada 4, quando a gente derivou 4 vezes, nós voltamos para a função f de x aqui, ó. Vou até circular aqui, ó. Nós voltamos para a função f de x. O que isso quer dizer? Que quando a gente derivar a quinta vez, nós vamos ter igual a derivada no ponto 1, que vai dar aí, isso se substituir o zero. Então isso é cíclico, pessoal. Então a gente consegue, com isso, construir essa série de Maclaurin da f de x igual a e elevado a ix. Vamos lá, vamos fazer isso daí então. Então, pessoal, se nós olharmos lá para a série de Maclaurin, que você tem f de x igual a somatória, né? O que é? É o f de zero, tá? Onde dividido por x elevado a zero, que é 1, dividido por 0 fatorial. Aqui eu estou substituindo um n igual a 0. Aí 0 fatorial é 1. Então, primeiro é f de 0. Agora, para n igual a 1, o que nós temos? Nós temos o f' de 0 vezes x elevado a 1, dividido por 1 fatorial, que é 1. Mais o f duas linhas de 0 vezes x ao quadrado, dividido pelo 2 fatorial. Mais o f3 de 0 vezes x ao cubo dividido por 3 fatorial. Mais e assim por diante. Certo, galera? Isso é aquela série que a gente escreveu lá. Então, o que nós temos? Nós temos e elevado a i vezes x igual f de x é essa função, e elevado a ix, tá? F de 0 nós sabemos que é 1, mais f' de 0 nós calculamos aqui daí, então mais ix. F duas linhas de 0, nós já fizemos aqui, dá menos 1, então vai ficar menos x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais o f três linhas de 0, que é menos i, então menos i vezes x ao cubo sobre 3 fatorial, agora mais f4 de 0, que é 1, então mais x a 4 sobre 4 fatorial. E aí, pessoal, nós vimos que se a gente fizer a quinta derivada, vai dar a mesma coisa que o f', porque a quarta derivada deu a função f de x. Então, quer dizer que, se a gente continuasse, nós teríamos simplesmente o quê? Mais i, certo? Que é o mesmo valor do ponto f' de 0, vezes quem? X elevado a 5 dividido por 5 fatorial. Então, nós teríamos menos, se a gente continuasse, né? X elevado a 6 dividido por 6 fatorial, menos i vezes x elevado a 7 dividido por 7 fatorial, mais e assim por diante. X elevado a 8 sobre 8 fatorial e assim por diante, congruo módulo 4 aí. Beleza, galera? Então, essa é a nossa série de Taylor para a função e elevada a ix. Na verdade, é série de Maclaurin, né? É um caso particular, tá bom? Então, pode falar série de Taylor também. É isso aí, pessoal. Coloquei um outro slide aqui, para não ficar poluído, a série de Taylor da função e elevada a x. Só que nós temos o cosseno de x, e você pode fazer a mesma coisa, e essa cosseno de x, ela dá o seguinte... Ela dá 1 menos x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x a quarta sobre 4 fatorial, menos x elevado a 6 sobre 6 fatorial, mais x elevado a 8 sobre 8 fatorial, menos, né, e assim vai, mais e assim por diante, certo? Essa nossa série de Maclaurin, tá? Ou série de Taylor também, no ponto A igual a 0. E a gente pode também fazer para seno de x. Ora, pessoal, a seno de x, ela é o seguinte, ela vai ser x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x a quinta sobre 5 fatorial, menos x a sétima sobre 7 fatorial, mais x a nona sobre 9 fatorial e assim por diante, menos, mais, menos. Eu lembro que a função cosseno de x ela é par, os expoentes são pares, a função seno de x é ímpar, então os expoentes aqui são ímpares, é uma forma de se lembrar isso daqui, tá, pessoal? Isso aqui seria um x elevado a 0, isso aqui é o x elevado a 1, então é bem fácil você lembrar disso aqui. E porque some os termos, é porque a hora a derivada é cosseno x, né? Vai ficar menos seno x, depois fica menos cosseno x, depois seno x, cosseno x, então fica cíclico, né? E no ponto 0, o cosseno de 0 é 1, só que o seno de 0 é 0. Então isso aqui vai cancelando, no caso nos termos ímpares e aqui no caso nos termos pares.
Beleza, pessoal? Tá, e daí, né? E daí, galera, que essa função aqui, por exemplo, você pode multiplicar por i. Ora, se eu multiplicar por i, né, o que que nós temos? Nós temos i vezes seno de x. Aqui nós temos ix. Aqui ficou ruim, mas é ix ao cubo, ix à quinta, ix à sétima, ix à nona e assim vai. Ora, observe que se nós adicionarmos, né? Observe o seguinte, ó, eu vou colocar em azul e elevado a x aqui, tá? Observe que e elevado a x é igual, pessoal, é igual a essa expressão aqui, ó, cosseno de x mais i seno x. Observe que cosseno de x é 1 menos x quadrado sobre 2, ó, observe que tem aqui, ó, 1 menos x quadrado sobre 2 fatorial, mais x à quarta sobre 4 fatorial, menos x à sexta sobre 6 fatorial, e assim por diante. Agora, olha que interessante, vou colocar em preto aqui, ó. Aqui o i seno x, nós temos ix menos ix ao cubo sobre 3 fatorial, tá aqui, ó, ix menos ix ao cubo sobre 3 fatorial, depois nós temos ix à quinta menos ix à sétima, tá aqui, ó, ix à quinta menos ix à sétima, percebe? Então isso aqui nada mais é, galera, do que cosseno de x mais o i vezes o seno de x. Então nós demonstramos aquela identidade via série de Taylor, né, no caso. Ora, para x, isso é uma identidade, eu posso substituir x igual a π, e aí nós temos, isso aqui nós já fizemos, nós já chegamos nisso aqui na primeira forma. Então, a segunda forma é mostrar essa identidade via série de Taylor. E substituindo x igual a π, nós temos e elevado a i π igual a cosseno de π, que é menos 1, e i seno de x, o seno de π é 0, então não precisa colocar. E aí, isso é a mesma coisa que e elevado a i π mais 1 igual a 0. Beleza, galera? É isso aí. Estamos terminando esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, pessoal. Valeu!